Nós estamos estudando os 4 selos, os cavalos e os seus cavaleiros. E hoje, em especial, nós vamos falar sobre o cavalo amarelo. Apocalipse capítulo 6, os versículos 7 e 8 nos informam. Quando ele abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente clamar: vem! Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o lugar dos mortos o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 de toda a terra, a fim de que matassem a espada, pela fome, por meio da pestilência e pelos animais selvagens da terra. O cavalo amarelo e o seu cavaleiro. É só uma correção aqui no português. Não é cavalheiro, porque cavalheiro é aquele, educado, bonzinho, né? E cavaleiro é aquele que cavalga. Tá vendo? Aqui a IBAN também é cultura. E, em especial, hoje nós lemos a respeito deste 4º selo. Nós estamos tratando sobre os 7 selos do Apocalipse. E, de verdade, gente, cada momento, eu gosto muito do livro de Apocalipse, mas cada momento que a gente abre as Sagradas Escrituras e procura se aprofundar no conhecimento do Senhor, claro que o Espírito Santo traz novidades para nós. Em especial hoje, a novidade é que este cavalo amarelo é uma figura, assim, de morte. E aqui para nós, ninguém gosta de falar sobre morte. Mas a Bíblia, ela nos prepara, as Sagradas Escrituras nos prepara para enfrentar, sim, a maior tragédia de toda a humanidade, que é a morte. Eu vou contar aqui um segredo para vocês, e não contem para ninguém, por favor. No ministério pastoral, existem 2 áreas que, em particular, eu sinto assim que é só Deus mesmo por mim. A primeira é fazer sepultamento. Está diante da morte, e a morte é a maior tragédia da humanidade, fruto do pecado. Eu, então, sou muito emotivo. Tem sepultamento que a gente vai fazer o culto, tem que pregar, e a vontade maior é de chorar. E aí, como você vai lidar com essas situações? Ver todo mundo, sentindo. E eu sou muito emotivo, eu sinto junto, não consigo. Então, para mim, é um grande desafio. Toda vez que eu me deparo com a morte, é muito pesado para mim. O segundo, que é a segunda tragédia da humanidade, é quando a gente tem que libertar alguém do poder de demônios. A libertação, um ministério que creio que nenhum pastor gosta de lidar, mas não tem jeito. Está ali uma pessoa cativa, precisando da libertação, da salvação em Jesus. A gente tem que pisar firme e, na autoridade do nome de Jesus, fazer com que aquela tragédia seja revertida em salvação. Mas aqui para nós, são 2 situações que eu passo apertado,
É aquela situação que você não gostaria de estar passando, mas o ministério tem dessas coisas. Quando o Senhor Deus revela a João sobre o quarto selo, ele está justamente agora mostrando, revelando para a igreja que este último inimigo vai ser enfrentado e precisa ser enfrentado. Morte e Hades andam juntos. E aqui em especial o cavalo amarelo é a tradução do grego hiposkloros, que é cavalo quase verde, esverdeado, aquele amarelo pálido, que é o aspecto de uma pessoa morta. Só que atrás disso existe toda uma manipulação de forças satânicas terríveis, sobre as quais Cristo possui autoridade e superioridade. Quando nós estamos tratando sobre questões do Apocalipse, a maioria dos discípulos de Jesus fala assim, eu não gosto desse assunto não, e é verdade. Você vê que diminui um pouco a frequência no culto de quarta-feira, né? Porque o povo não está querendo muito. Hoje mesmo eu estava evangelizando alguém, eu falei, vai no culto hoje. Mas ouvir sobre Apocalipse me dá medo. A gente não pode ter medo. A gente tem que enfrentar, porque nós estamos numa realidade espiritual que ou a gente toma consciência, ou a gente vai ser vítima, ou vai estar sofrendo o que não era para sofrer. Então nós precisamos entender hoje, em primeiro lugar, que o cavaleiro do cavalo amarelo tem o poder, sim, de trazer a morte sobre a terra. E aqui, morte e Hades caminham juntos. A figura da morte e do inferno são pleonásticos, representando uma única realidade. E segundo Adolf Buff, um comentarista bíblico, vai dizer que o Hades sempre vem atrás da morte. É interessante que essa palavra Hades é vinda do grego, de uma tradução do hebraico, Sheol. Já ouviram essa expressão Sheol em hebraico? Já viram Hades, né? Algumas versões vem essa palavra Hades. Não necessariamente é o inferno, que algumas Bíblias já traduzem, mas é um lugar onde são recolhidos os mortos. Então, as almas dos mortos habitam até o juízo neste lugar. Então, nós vemos que neste momento em que o cavalo amarelo sai cavalgando, a morte e o Hades caminham juntos. E o que acontece? Como diz Hernandes Dias Lopes, a morte e o Hades não podem fazer o que querem. Eles estão debaixo de autoridade e só atuam sob permissão divina. Isso precisa trazer um alívio para nós, e não medo. Por quê? Porque já existe um cavaleiro da vitória zelando por você, lutando por você, que é o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo. A nossa vida é guardada, gente. Esses momentos de terror se abaterão sobre o mundo, sim, mas alcançarão aqueles que não estão protegidos, preservados. E aqui, em especial, queridos, a morte usa 4 instrumentos para sacrificar as suas vítimas, e são os 4 símbolos do juízo, com os seus significados que você precisa tomar nota. Então, a primeira é a espada.
aqui não aquela espada do cavalo preto, mas aqui não é a macharia que era para sacrifício, mas a ronfania, que é a espada comprida usada na guerra. Trata-se da morte provocada pela guerra. E aqui, queridos, existem interpretações que eu já mostrei para vocês, as linhas de interpretação. Mas eu não encontro pregadores que tenham coragem para falar o que eu vou falar para vocês hoje. Eu creio que os 3 primeiros cavalos, branco, vermelho e preto, já estão cavalgando, já estão atuando. Você não vai ouvir isso em lugar algum. Como assim, pastor? Os 3 primeiros selos já foram abertos, eu creio nisso. E durante toda a história do cristianismo, desde o 1º século e até o último século, eles estarão com certa limitação atuando. Neste 4º selo, o juízo de Deus se estabelecerá sobre a terra. E aí entra a abertura do 4º selo com a ação deste cavalo que trará a morte. Compreenderam o que eu acabei de falar para vocês? 3 cavalos já estão atuando e brevemente, com a autorização de Deus, ele estará atuando, ouvindo o que nós lemos nas expressões dos 4 seres viventes. Nós traduzimos como vem, mas a palavra no grego cabe a expressão vai. E o que significa isso? Quem gosta de cavalo, né? Quem gosta de corrida de cavalo, sabe que a largada, ela vem com uma autorização. Sempre com uma autorização. Nas corridas de cavalo é um tiro, né? Não é assim? O cavalo já sai assustado com barulho. É uma ordem. Vai. E aqui, o 4º ser vivente, que atuam no trono de Deus. Já tratamos sobre a sala do trono. Lembram dos 4 seres viventes, que são anjos da mais alta posição, querubins. Eles terão a autorização para declararem: vai e haja. E este cavalo estará reunindo para o juízo de Deus as 3 primeiras ações dos 3 primeiros cavalos. Lembramos que o cavalo vermelho foi para o quê mesmo? Guerra e perseguição. O cavalo preto foi para o quê mesmo? Morte. E agora este cavalo amarelo, ele sai reunindo todo o poder para a atuação nos 4 cantos da terra. E a segunda, vem a fome. Na verdade, o cavalo preto é da fome. O cavalo vermelho, que é da guerra, da espada. Não é isso? E a fome, então, é o subproduto da guerra. Ou seja, a consequência da guerra. Nós lemos aqui que este 4º cavalo amarelo, ele sai trazendo a morte e está escrito assim: dado o poder sobre 1/4 da terra, a fim de que matassem a espada, que é a guerra, a fome, que é a segunda área de atuação. Agora, pense comigo aqui, 4ª parte da terra, da população da terra.
Qual seria a quarta parte hoje da população mundial? Quarta parte. Divide 8 por 4. 2 bilhões de pessoas. Este cavalo amarelo, ele terá autorização para acabar com hoje 2 bilhões da população mundial. E aqui entra a terceira parte do juízo, que é a pestilência e a mortandade, quando ele diz assim: por meio da pestilência e dos animais selvagens da terra. A pestilência, as pragas, a pandemia, crescem juntamente com as guerras e a fome. E a população mundial estará sujeita a doenças ainda não controladas. Se você já se assustou com o que vivemos dias atrás, imagine o que acontecerá daqui para frente. E você, se acompanhar bem nos noticiários, você a todo momento ouve: está surgindo um vírus aí que ninguém sabe de onde veio nem para onde vai. Claro que tudo movido pela ganância mundial, porque sabe que num movimento de pandemia, quem ganha dinheiro é do mercado da indústria farmacêutica. Os donos do mundo que lucram. E por fim, queridos, as bestas feras da terra. Aqui diz que animais selvagens estarão matando, acabando, devorando. Como assim, pastor? E aqui eu trago uma novidade para você. Você teria ideia do animal hoje que mais mata no mundo? Você sabe qual o animal que mais mata no mundo? Já teve essa curiosidade? O animal que mais mata no mundo, ele não é grandão, ele não tem força, é só uma dica. E aí? Mosquito. Queridos, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dizem que o mosquito é considerado o animal mais mortal do mundo. Você pode acreditar nisso? Há uma estatística que, em média, são 700 mil mortes por ano. Aí, por exemplo, você está vendo um mosquito? Muda aí para o mosquitão. Olha o mosquitão aí. Que mosquito é esse? Com essas perninhas igual Botafogo. É botafoguense esse mosquito aí. Esse aí é o Aedes aegypti. Mas tem outros mosquitos aí que provocam a malária, provocam chikungunya, o que mais? A dengue. Queridos, nós precisamos colocar telas em nossas casas. E telas espirituais em nossa vida para que estes animais que estarão sendo liberados para atacar a terra e acabar com mais de 2 bilhões de seres humanos, nós precisamos estar preparados. E nesta segunda parte nós vemos que será 1/4 da população da terra estará sob um julgamento severo, que por hora está contido. E aí, as situações, mais para frente nós iremos estudar sobre as trombetas, que também matará 1/3 da terra, as taças. Tudo isso intensificará a destruição do mundo.
pela espada, pela fome, pelas pragas, pelos animais selvagens. Estes são os 4 terríveis juízos de Deus contra Israel. E aqui é preciso que estejamos atentos, porque o mundo já dá sinais que a situação não vai bem e o juízo virá sobre a terra. O mundo anda a passos largos nas perversões. E a gente precisa entender que a abertura deste 4º selo explica por si mesma o que vai acontecer em consequência deste desviar da humanidade da presença de Deus, estar longe de Deus, se corrompendo cada vez mais. É preciso que a gente entenda que a 4ª parte daqueles que tiverem sobrevivido aos juízos do 2º e do 3º selo estarão sobre a sentença de morte. E este é o único cavaleiro identificado por um nome, gente. Os outros não tinham nome, mas este cavaleiro, ele tem nome e o seu nome é morte. Aqui, queridos, traz ao nosso coração o que o profeta Ezequiel vai nos revelar no capítulo 14, versículo 21. Pois assim declara Yahvé, o soberano Senhor: quanto pior será quando eu enviar sobre Jerusalém os meus 4 implacáveis juízos: a guerra, a fome, os animais ferozes e a doença epidêmica, a fim de que exterminem da face da terra todos os seus cidadãos e até seus animais. E nós? Nós precisamos entender, queridos, que as pessoas precisam ouvir a mensagem de salvação. Depois das pessoas enfrentarem já tantas atrocidades, a consequência é enorme quanto as mortes. E nesse período, aos que irão morrer de fome, de enfermidades, da guerra mundial, a 3ª G, já ouviram falar do 3G? A 3ª guerra, ela está sendo configurada, queridos. E cada vez mais os ânimos ficam mais agitados. As disputas pela economia mundial, pelo governo mundial, vão se intensificando. E nós precisamos observar com atenção estes sinais. Porém, aqui é preciso que a gente guarde lições que são importantes para nós. Em especial que nesse 4º selo é que o Senhor Jesus veio para trazer vida e salvação para os que desejarem. Para aqueles que querem. E eu pergunto, você quer? Você deseja receber vida e salvação? Mas para isso você precisa se entregar ao Senhor Jesus com todo o seu coração, se dedicar a Ele. Não, claro, por medo, que muitos na história da religião cristã usaram de recursos de imposição de medo, de pressão psicológica, para levarem não a um compromisso real com Jesus, mas para uma religiosidade que continuou vazia, seca. Muitos hoje se dizem cristãos, estão vazios, sem Deus, longe dele. Suas palavras são lindas, até mesmo a sua aparência é maravilhosa, mas o seu coração está corrompido, pervertido, vivendo
numa verdadeira entrega ao lamaçal de pecados. E aqui o Senhor Jesus nos apresenta vida e salvação. Estaremos livres, preservados de todo mal. Sabendo que sim, que as situações serão cada vez piores. Muita gente fica achando, o mundo precisa melhorar, o mundo, precisa de paz. Gente, tudo ilusório. O ser humano cada vez mais se corrompe. E nós precisamos estar cuidando da nossa mente, como ouvimos hoje no início do culto, e o nosso coração, para que nossa mente e coração estejam preservados no tempo do fim. Que para tanto o Senhor Deus nos abençoe. Você pode ficar de pé no seu lugar? Aleluia. Glória a Deus. Peço que o ministério de louvor se prepare. Nós vamos orar nesta hora. Depois estaremos encerrando o nosso culto ao nosso Deus nesta noite. Feche os teus olhos em oração. Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra traz para nós a consciência de que precisamos estar, sim, preparados para enfrentar, Senhor Deus, tudo que vier pela frente, sabendo que o Senhor mesmo, através do Senhor Jesus, estará cuidando da sua igreja, preservando a sua igreja. Pai, ajuda-nos para que não venhamos nos perder no caminho, porque são tantas as pressões, tantas as influências, tantas as interpretações, e por vezes ficamos perdidos, não sabendo para onde devemos ir. Mas a tua palavra nos mostra o caminho. A tua palavra tem a resposta para nós e o consolo para nos revestir diante de tantas tristezas que o mundo irá passar. Ajuda-nos, Deus, fortalece-nos com a tua palavra e com o teu Espírito Santo. É a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém.